Olá pessoal, matéria de hoje é geometria da circunferência. Bom, primeiro vamos ver o que é uma circunferência, que é uma figura geométrica em que todos os pontos desse plano aqui, ou seja, todos os pontos que estão fixados aqui, estão localizados a uma mesma distância, pessoal, a uma mesma distância desse ponto aqui, que é o ponto fixo, que é designado de centro da circunferência, esse ponto O. Pessoal, recapitulando, circunferência é uma figura geométrica em que todos os pontos que estão aqui, fixados nesse plano aqui, estão a mesma distância desse ponto aqui, a mesma distância do centro da circunferência. No estudo da circunferência, existem alguns elementos que é super importante no estudo da circunferência. Chamamos de corda da circunferência um segmento que une dois pontos quaisquer de uma circunferência. Reparem que esse segmento aqui uniu o ponto D e o ponto E, que estão fixados na nossa circunferência. Então, designamos por o segmento DE por corda da nossa circunferência. E diâmetro, chamamos diâmetro da circunferência, um segmento que une também dois pontos quaisquer da circunferência, mas que passa pelo centro da circunferência. Pessoal, diâmetro é a maior corda da circunferência. Diâmetro passa pelo centro da circunferência. Reparem que esse segmento aqui, o segmento AB, passou pelo centro da circunferência. Reparem que esse ponto aqui é o centro da circunferência. E chamamos de raio da circunferência um segmento que um dos pontos fica situado, ou seja, está fixado no centro da circunferência e o outro ponto está fixado em quaisquer parte da nossa circunferência. É designado por raio da circunferência. Reparem que um dos pontos desse segmento aqui está fixado no centro da circunferência, no ponto O. Recapitulando, pessoal, o segmento AB é chamado do diâmetro da circunferência. O diâmetro é um segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência, mas que passa pelo centro da circunferência. E o segmento OC é chamado de raio da circunferência, só que o raio da circunferência, um dos pontos fica fixado no centro da circunferência e o outro ponto fica fixado em quaisquer parte da circunferência. E o segmento DE é chamado de corda da circunferência, que é o segmento que une dois pontos quaisquer de uma circunferência. Existe posição relativa entre reta e uma circunferência. Dizemos que a reta R é tangente à circunferência quando essa reta interseta a circunferência num único ponto, pessoal. Reparem que a reta R interseta essa circunferência aqui só no ponto A. Neste caso, dizemos que a reta R é tangente à nossa circunferência. Recapitulando, pessoal, dizemos que uma reta é tangente a uma circunferência quando essa reta interseta a circunferência num único ponto. E dizemos que a reta é secante a uma circunferência quando essa reta interseta a circunferência em dois pontos. Reparem que essa reta aqui interseta a circunferência no ponto A e no ponto B. E uma reta é exterior a uma circunferência quando ela não interseta
a circunferência, ou seja, não tem nenhum ponto em comum. Se tomarmos, pessoal, dois pontos distintos, ou seja, dois pontos que estão fixados na nossa circunferência, neste caso, tomamos o ponto A e o ponto B, reparem, pessoal, que a nossa circunferência de centro O ficou dividida em duas partes. Reparem que ficou dividida em uma parte a laranja, que é de A a B, e uma parte de azul, que é de B até A. E essas partes é chamado de arco da circunferência, pessoal. O arco AB, que é o arco a laranja, e o arco BA, que é o arco de azul. E o arco AB, que é o arco a laranja, chamamos, que é o arco menor, chamamos de arco menor, que é o arco menor do que o arco de azul. E o arco de azul é chamado de o arco maior. Arco maior, que é o arco de azul, e o arco menor, que é o arco a laranja. Pessoal, representamos um arco dessa forma aqui. Colocamos os pontos e um arco em cima dos pontos. Pessoal, no segmento representamos por pontos, só que colocamos uma reta em cima dos pontos. Mas só que no arco vamos representar por os pontos do arco que formam o arco da circunferência, só que colocamos um arco em cima dos pontos para representar o arco. Pessoal, uma nota, sempre vamos ver o nosso arco, ou seja, vamos tomar o ponto do arco no sentido anti-horário, ou seja, de baixo para cima. Reparem que o arco a laranja é o arco AB. Sempre tomamos no sentido anti-horário. AB. O arco AB é o arco menor. E o arco de azul, vamos tomar o quê? De sentido anti-horário. Contrário do sentido de uma relógio. Neste caso, vamos tomar o quê? Do ponto A, o arco de B, ou seja, do ponto B, do arco BA, o arco BA é o arco maior. Reparem que o arco BA, que é o arco de azul, é o nosso arco maior. Tomamos o ponto B para A e colocamos um arco em cima dos pontos para representar o arco. Pessoal, uma nota, a medida angular de um arco sempre é representado por grau ou radiano. Agora, pessoal, vamos estudar ângulos na circunferência. Quando um ângulo fica situado no centro da circunferência, neste caso, reparem que o ângulo alfa, pessoal, fica fixado no centro da circunferência, que é o ponto O. E quando o ângulo fica fixado no centro da circunferência, a medida angular do arco, neste caso o arco AB, o arco a laranja, é igual à medida do nosso ângulo, que é o ângulo alfa. O arco AB, pessoal, o arco AB, que é o arco a laranja, que aqui reparem que representamos o arco com os seus pontos no sentido anti-horário, é igual ao ângulo alfa. Neste caso, esse ângulo aqui. Pessoal, só quando o ângulo fica fixado no centro da circunferência. Há caso que o ângulo não
não está fixado no centro da circunferência, que vamos ver mais para frente. E quando é um quarto da volta da circunferência, um quarto da volta da nossa circunferência, o ângulo é 90 graus, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E quando é um ângulo reto, o arco que é formado pelo ângulo de 90 graus é igual ao ângulo que é 90 graus. Reparem que, pessoal, aqui é um quarto da volta da nossa circunferência e formou um ângulo de 90 graus. Então, o arco, e também, pessoal, sendo que o ângulo está fixado no centro da circunferência. Reparem que aqui o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, está fixado no centro da circunferência e forma um arco AB. Esse arco aqui é laranja. E o valor, ou seja, a medida angular do arco AB é igual a 90 graus, que é o valor, que é o grau do ângulo, que é o ângulo reto. E quando é a meia volta da nossa circunferência, reparem, pessoal, que aqui temos a meia volta da circunferência. Forma um ângulo de 180 graus. Reparem que aqui formou um ângulo de 180 graus. E o nosso ângulo está fixado no centro da circunferência. Então, esse arco aqui, a laranja, vai ser igual a 180 graus, que é a medida angular do nosso ângulo. Ângulo que é a meia volta da circunferência. O arco AB, pessoal, lembrem que sempre vamos tomar no sentido anti-horário. O arco AB é igual a 180 graus. O arco AB é igual a 180 graus. E quando é 3/4 da volta, reparem que aqui demos um quarto da volta, uma volta e meia, e o 3/4 da volta formam um ângulo de 270 graus. E formou esse arco aqui, o arco a laranja, que será o que? O arco AB é igual a 270 graus, sendo que o que? O ângulo está fixado no centro da circunferência, pessoal. Reparem que aqui o ângulo está fixado no centro da circunferência. Só é verdadeiro esses casos quando o ângulo está fixado no centro da circunferência, pessoal. O arco AB é igual a 270 graus. E quando é uma volta completa, forma um ângulo de 360 graus. 360 graus. Então, vai formar, ou seja, os pontos do arco vai coincidir-se, ou seja, vai ficar no mesmo, na mesma posição. A vai ser igual a B e vai formar um ângulo de 360 graus. Então, o arco AB, que é o arco a laranja, vai ser igual a 360 graus, que é o valor do nosso ângulo. Sendo que também, pessoal, o ângulo fica fixado no centro da circunferência. Já quando o ângulo não está fixado no centro da circunferência, isto é, o ângulo está fixado sobre a circunferência, pessoal, reparem que aqui já é diferente. O nosso ângulo alfa está fixado sobre a circunferência, pessoal, não no centro da circunferência. Neste caso, chamamos esse ângulo de ângulo inscrito. É o ângulo em que
O vértice fica situado sobre a circunferência e os lados são secantes à circunferência. Reparem, pessoal, secantes porque reparem que os lados intersetam a circunferência em dois pontos. Aqui, esse lado aqui interseta nesse ponto e nesse aqui. E esse lado aqui interseta nesse ponto com esse aqui. Pessoal, o ângulo inscrito é igual ao quê? A metade da medida angular do arco. Reparem que aqui o arco AB é formado pelo ângulo alfa. Então, a medida do ângulo alfa é igual ao quê? A medida do arco AB, o arco AB, que é formado por ângulo alfa sobre 2. Recapitulando, a medida do ângulo inscrito é igual à metade do arco que é formado pelo ângulo que estamos a calculá-lo. E a medida angular do arco, se queremos calcular a medida do arco AB, neste caso arco AB, é só multiplicar a medida do ângulo por 2, pessoal. Recapitulando, pessoal, no ângulo inscrito, se queremos calcular o valor de um ângulo inscrito, é só dividir a medida do arco, neste caso o arco AB, por 2. E se queremos calcular o seu arco, é só multiplicar a medida do ângulo por 2. Aqui, se queremos calcular a medida do arco, essa fórmula aqui, e essa fórmula aqui, se queremos calcular a medida do ângulo. E quando, pessoal, o ângulo inscrito é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, pessoal, reparem que aqui o ângulo alfa é um ângulo de 90 graus. Vai formar um arco que é uma semicircunferência. Reparem, pessoal, que o arco desse ângulo aqui, do ângulo alfa, que é um ângulo reto de 90 graus, é uma semicircunferência. Reparem que o arco de A a B é uma semicircunferência. E sabemos que uma semicircunferência tem de amplitude 180 graus. 180 graus. O arco AB, que é uma semicircunferência, AB, tem de amplitude 180 graus. Uma circunferência, que é um arco que é uma semicircunferência, sempre tem de amplitude 180 graus, pessoal. E uma circunferência toda, um arco que é da forma da circunferência, mede 360 graus. A volta completa é 360 graus. O arco que tem a forma de uma circunferência tem de amplitude 180 graus. E qualquer ângulo inscrito, pessoal, vimos aqui que sempre é igual à metade do arco. Da medida angular do arco sempre vai ser a metade da medida angular do arco. Então, quer dizer que o ângulo alfa vai ser igual a medida do arco AB, que é a circunferência, sobre 2. E sendo que a circunferência é igual a 180. 180 a dividir por 2 é igual a 90. Vamos ver algum exemplo para poder exercitar o que aprendemos sobre geometria da circunferência, ou seja, sobre ângulo fixado no centro da circunferência e o ângulo inscrito. É pedido para calcular o valor do ângulo
θ e o valor do arco AB. Pessoal, analisando a figura, reparem que aqui, esse ângulo aqui fica situado no centro da circunferência. E o ângulo θ é um ângulo inscrito, sendo que está fixado sobre a circunferência. Aqui já temos o valor desse ângulo aqui. Pessoal, quando o ângulo é fixado no centro da circunferência, o valor do ângulo é igual ao valor da amplitude do seu arco. E o arco desse ângulo aqui é o arco AB. Então, quer dizer que o arco AB é igual ao ângulo que tem de abertura o seu ângulo, que é 96 graus. Então, quer dizer, o arco AB é igual a 96. E o valor... E, pessoal, o valor, agora calculando o valor do nosso ângulo θ, que é o ângulo inscrito, e o seu arco formado também é o arco AB. Reparem, pessoal, que o arco formado pelo ângulo θ é o arco AB, que é igual a esse ângulo também, que formou também o arco AB. Então, sendo que o ângulo θ é um ângulo inscrito, o ângulo inscrito sempre vai ser igual a metade do seu arco. Quer dizer que θ vai ser a metade do seu arco, que é o arco AB, que já temos o valor do arco AB, que é igual a 96 graus. Então, quer dizer que θ vai ser igual a arco AB. O arco sempre representamos por pontos que formam o arco, e o arco em cima vai ser arco AB a dividir por 2, que vai ser 96 a dividir por 2, que é igual a 48 graus. Já temos o valor do nosso ângulo θ. Ângulo de segmento é um ângulo também que o vértice desse ângulo fica em cima da circunferência, em cima da borda da circunferência, e um dos lados desse ângulo, do ângulo de segmento, é um lado secante à circunferência, e o outro lado é um lado tangente à circunferência. Pessoal, reparem que esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, que é o ângulo de segmento, que esse lado do nosso ângulo é um lado secante, que interseta a circunferência em 2 pontos, e o outro lado, que é esse aqui, essa reta aqui, que é uma reta tangente à nossa circunferência. Sabemos que reta tangente a uma circunferência é a reta que interseta a circunferência num único ponto. Então, dizemos que o nosso ângulo alfa é um ângulo de segmento, que em um dos lados é secante e o outro lado é tangente. Para calcular o valor da amplitude do nosso ângulo, é só dividir o valor da amplitude do arco por 2. Pessoal, o nosso ângulo formou esse arco aqui, o arco laranja, que é o arco AB. O arco AB. Então, o valor do ângulo de segmento é a metade do valor do arco, que é formado pelo nosso ângulo de segmento. E para calcular o arco, o valor da amplitude do arco é só multiplicar o valor da abertura ou da amplitude do ângulo por 2. E também há ângulo que
nós chamamos de ângulo excêntrico interno. Um ângulo excêntrico interno é um ângulo que fica na parte interior da circunferência, pessoal. Reparem que o nosso ângulo aqui, o nosso ângulo alfa, fica dentro da nossa circunferência. Neste caso, chamamos de ângulo excêntrico interno, quando o vértice do ângulo está na parte interior da circunferência. Um ângulo excêntrico interno forma dois arcos. Neste caso, esse ângulo aqui, o nosso ângulo alfa, que é o ângulo excêntrico interno, formou o arco AB, que é o arco a laranja, e também formou o arco CD, que é o arco de amarelo. O método de calcular um ângulo excêntrico interno é a partir dessa fórmula aqui. É só somar os valores da amplitude dos arcos e dividir por 2. Neste caso vai ficar o ângulo alfa, que é o ângulo excêntrico interno, vai ser igual a arco AB, aqui arco AB, mais arco CD, vai dividir por 2. Por exemplo, vamos calcular o valor do ângulo beta. Analisando a nossa figura, pessoal, reparem que o ângulo beta é um ângulo de segmento, que um dos seus lados é um lado tangente, ou seja, uma reta tangente à circunferência. É um ângulo de segmento. E também temos um ângulo que é um ângulo excêntrico interno. O ângulo alfa, que mede 133 graus de abertura. Pessoal, analisando, o nosso objetivo é o quê? É calcular o valor do ângulo beta. Sabemos que o quê? Que o ângulo beta, sendo que um ângulo de segmento, vai ser o quê? O seu arco que ele formou. Reparem que o ângulo beta formou o arco G, a dividir por 2. Mas só que não temos o valor do arco GE, mas temos esses dados aqui que podemos, a partir desses dados, podemos calcular o valor do nosso arco que precisamos para calcular o valor do ângulo beta. Pessoal, analisando os dados, reparem que aqui temos o valor desse arco aqui, que mede o arco GH, mede 42 graus, e só precisamos o valor desse arco aqui, o arco HE, para podermos somar esses dois arcos aqui, para poder obter o nosso arco GE, que precisamos para calcular o valor do ângulo beta. Agora, para calcular o valor do arco HE, esse arco aqui, podemos ir a partir desse ângulo aqui, que é um ângulo excêntrico interno, um ângulo que fica na parte interior do nosso circunferência. Aqui, o nosso ângulo excêntrico interno formou dois arcos. Esse arco aqui, que temos o seu valor, que é 104 graus de amplitude, e também formou esse arco aqui, que não temos o seu valor, que é o que estamos a procurar para poder calcular o arco maior e obter o valor do nosso ângulo beta. Sendo que o quê? Sendo que o arco, ou seja, o ângulo alfa é um ângulo excêntrico interno, então vai ser o quê? A soma dos seus arcos, que é o quê? Vai ficar esse arco aqui, arco HE, mais o arco FG, a dividir por 2. Sendo que já temos o valor do ângulo alfa,
e o valor do arco é FG, o valor do arco é FG, podemos obter, pessoal, a partir dos artifícios algébricos, o valor do nosso arco HE. Assim, vai resolver o nosso problema. Então, substituindo os dados na expressão, vai ficar o quê? Alfa, que é igual a 133 graus, é igual ao arco HE, que não temos o seu valor, que é o que estamos a procurar, mas o arco FG, que mede o que? Mede 104 graus de amplitude a dividir por 2. Agora, vamos aplicar a regra de 3 simples para poder calcular o nosso arco HE. Então, vai ficar, vamos multiplicar 2 por 133, vai ficar 2 vezes 133 graus, é igual a essa expressão, que vai ser o quê? 2 vezes 133 vai dar 266 graus, menos 104 graus, que mudamos de membro, passamos para o primeiro membro, vai ficar negativo, é igual ao arco HE, que vai ser 266 menos 104, é igual a 162. E já temos o nosso valor do nosso arco HE, que mede 162 graus de amplitude. Então, pessoal, já temos o nosso valor do nosso arco HE. Mas só que não é o que precisamos. É um dos ferramentas que precisamos para poder obter o valor do arco maior. Um dos dados que precisamos para poder obter o valor do arco maior, que é o arco GE. Agora, sabemos que o arco GE, que é o arco maior, é a soma do arco GH com o arco HE. Sendo que já temos o valor do arco GH e o arco HE, então vai ficar o quê? O arco GE é igual ao arco, a soma desses dois arcos aqui, que é igual ao quê? 42 mais 162, que é o valor do nosso arco HE, e que é igual a 204 graus de amplitude. Então, já temos, pessoal, o valor de amplitude do nosso arco GE, do nosso arco maior GE, que precisamos para calcular o valor do ângulo de segmento. Aqui já temos a nossa fórmula do nosso ângulo beta, que é o quê? O valor do nosso que é o arco a dividir por 2. Então, sendo que o arco GE é 204 graus de amplitude, vai ficar 204 graus a dividir por 2, que é igual a 102 graus. Finalizando, já temos o nosso valor do nosso ângulo beta. Um ângulo também podemos ter ângulo excêntrico e externo, pessoal. Excêntrico e externo. Diferente do outro ângulo, que é excêntrico interno, que fica no interior da circunferência. Esse aqui é excêntrico externo. Externo significa que fica exterior da circunferência, fora da circunferência. O arco, ou seja, o ângulo excêntrico interno fica dentro da circunferência e o ângulo excêntrico externo fica fora da circunferência. Reparem que o nosso ângulo alfa ficou fora da circunferência, que é o nosso ângulo excêntrico externo. E os seus lados, os lados do ângulo é secante a circunferência, interseta em 2 pontos com a circunferência. O método, a fórmula, ou seja, a fórmula de
calcular o ângulo excêntrico externo. Neste caso, é a diferença dos dois arcos formado por ângulo excêntrico externo. Só que vai ficar o arco maior, que neste caso o arco maior é AB, o arco a laranja, menos o arco menor, que é o arco CD, pessoal. E não esqueçam, pessoal, que primeiro vai ser o arco maior menos o arco menor. Vai dividir tudo por 2. Por exemplo, é pedido para calcular também, nesse exemplo aqui, para calcular o valor do ângulo beta. Analisando a figura, pessoal, temos que o nosso ângulo beta, reparem que o nosso ângulo beta está fora da circunferência, pessoal. Isto quer dizer que o ângulo beta é um ângulo excêntrico externo, fica fora da circunferência. Então, a fórmula de resolver, de calcular o ângulo beta é o quê? O arco maior, que é o arco formado pelo nosso ângulo beta, que é o arco HE, a laranja, menos o arco menor, que é o arco de amarelo, que é o arco FG, menos H, ou seja, o arco HE menos o arco FG. A dividir tudo por 2. Mas só que, pessoal, não temos valor da amplitude do arco HE e nem valor de amplitude do arco FG, mas só que temos alguns dados aqui. Podemos calcular o arco HE a partir desse dado aqui e também o arco FG a partir desse dado. Reparem, pessoal, que esse ângulo aqui é um ângulo inscrito, ou seja, o seu vértice fica em cima da circunferência. Já temos o valor o valor da abertura desse ângulo aqui, que é 56 graus. Sabemos que o ângulo inscrito é o que? O arco a dividir por 2, o valor da amplitude do arco, que neste caso o seu arco é AE, a dividir por 2. Então quer dizer que vai ficar o quê? Ou também, sendo que queremos calcular, ou seja, pessoal, queremos calcular o valor do arco, não do ângulo. Neste caso já temos o dado do ângulo, que é 56 graus, e é pedido, e neste caso queremos calcular o valor do arco. E sabemos que quando o ângulo é inscrito, é só multiplicar. Se queremos calcular o valor do arco, é só multiplicar o ângulo por 2. Então vai ficar o que é o arco? HE vezes o ângulo que é formado, que formou o nosso arco, que é o ângulo que mede 56 graus de abertura, que é igual a 122 graus. E também, pessoal, sendo que já temos o valor do arco HE, e agora vamos calcular o valor do arco FG, que a partir desse ângulo aqui, podemos calculá-lo, sendo que esse ângulo aqui, o ângulo que tem 16 graus de abertura, é um ângulo inscrito, sendo que o seu vértice fica sobre a circunferência. Então, tendo o valor do ângulo, queremos calcular o arco. Então, só vamos multiplicar para obter o valor do arco FG, vamos multiplicar o valor do ângulo por 2. Então, vai ficar 2 vezes 16, que é igual a 32 graus, que é o valor do arco FG. Agora, tendo os dados, podemos substituir a nossa fórmula para poder obter. Vai ficar 122 graus menos 32 graus, a dividir tudo por 2, que é igual a
80 a dividir por 2. 80 graus a dividir por 2, que é igual a 40 graus. Já temos o valor do nosso ângulo beta, que é igual a 40 graus. Pessoal, quando os lados de um ângulo excêntrico externo, o ângulo alfa, é um ângulo excêntrico externo, fica na parte exterior da circunferência, na parte de fora da circunferência. E quando os seus lados são tangentes à circunferência, pessoal, o método de calcular o ângulo ou arco, ou qualquer arco, é a mesma que calcular um ângulo excêntrico externo normal. Reparem que a fórmula de calcular o ângulo alfa, que é o ângulo excêntrico externo, é a mesma. Aqui, reparem que formou um ângulo, ou seja, o arco AB, que é o arco laranja, o arco maior menos o arco menor, que é o arco BA, a dividir por 2. Um quadrilátero inscrito, pessoal, um quadrilátero inscrito é quando todos os vértices desse quadrilátero estão em cima da circunferência, estão fixados na borda, ou seja, na parte da borda da circunferência, em cima da circunferência. E no quadrilátero inscrito, pessoal, um quadrilátero inscrito, sabemos que quadrilátero é uma figura geométrica que tem 4 lados. E um quadrilátero inscrito, a soma dos ângulos opostos é igual a 180 graus, ou seja, os lados opostos são suplementares, pessoal. Suplementares, e um ângulo é suplementar ou seja, os ângulos, mais 2 ângulos, os ângulos são suplementares quando a soma dos 2 ângulos ou mais é igual a 180 graus. Os ângulos opostos, reparem, pessoal, que aqui o ângulo alfa é o ângulo oposto ao ângulo epsilon. Então, quer dizer, e é dito que os ângulos opostos são suplementares, pessoal. Isto quer dizer que a soma dos 2 ângulos que são opostos é igual a 180 graus. Suplementares quer dizer que a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Aqui são os ângulos opostos que são suplementares. Reparem que o ângulo alfa é oposto ao ângulo epsilon e o ângulo beta é oposto ao ângulo θ. Então, quer dizer que sendo os ângulos opostos são suplementares, quer dizer que o ângulo alfa mais o ângulo epsilon é igual a 180 graus, sendo que são suplementares. E o ângulo beta é oposto ao ângulo θ, então quer dizer, sendo que os ângulos opostos são suplementares, então quer dizer que o ângulo beta mais o ângulo θ é igual a 180 graus. Pessoal, repare que aqui, essa soma aqui com essa aqui é igual a 180 graus, sendo que a soma de alfa mais epsilon é igual a 180 graus e a soma do ângulo beta mais θ é igual a 180 graus também, quer dizer que essa soma aqui é igual a essa soma aqui. Então, quer dizer que alfa mais epsilon é igual a beta mais θ. E também, pessoal, vimos que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E, neste caso, a soma de todos os lados, ou seja, de todos os ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, quer dizer, alfa mais epsilon mais beta mais θ é igual a 360 graus.
Como exemplo, pessoal, o primeiro exemplo é pedido para calcular o valor do ângulo x. Aqui temos, de acordo com a figura, pessoal, reparem que aqui temos um quadrilátero inscrito. E analisando os ângulos do nosso quadrilátero, reparem que aqui temos o ângulo x e esse ângulo aqui que tem 104 graus de abertura. Vimos que o quê? Que os ângulos opostos, nesse caso, esse ângulo é oposto a esse aqui, pessoal. Vimos que vimos no quadrilátero inscrito que os ângulos opostos são suplementares. Isto quer dizer, isto é, que a soma dos ângulos opostos é igual a 180 graus. Então, quer dizer, sendo que esses dois ângulos aqui são opostos, então quer dizer que x mais o ângulo que tem 104 graus de abertura é igual a 180 graus. Calculando o valor de x, agora, ou seja, resolvendo essa equação, mandando 104 graus para o segundo membro, vai ficar o quê? 180 graus menos 104 graus, que é igual a 176 graus. Já temos o valor de x, que é igual a do ângulo x, que é igual a 176 graus. Agora, resolvendo o segundo exercício, neste caso é pedido para calcular o valor do ângulo x e do ângulo y, de tal forma que o arco, pessoal, reparem que aqui é o arco, temos um arco em cima dos pontos. O arco ABC, o arco ABC, que é esse arco aqui de amarelo. Mede, tem o que? Tem de amplitude 220 graus. Agora, analisando a figura, reparem que aqui também temos um quadrilátero inscrito. E temos o ângulo x e y, que é o nosso objetivo de ter os seus valores angulares. Pessoal, vimos que, reparem uma coisa, pessoal. Reparem que aqui, esse ângulo aqui, é um ângulo inscrito. Ângulo x é um ângulo inscrito à nossa circunferência. E ele formou esse arco aqui. Reparem que o seu arco é o arco ABC, que é o arco que já temos o seu valor de amplitude. Então, quer dizer que o x, o ângulo x, sendo que é um ângulo inscrito à circunferência, e o ângulo inscrito, ou seja, o ângulo inscrito à circunferência, então quer dizer que x é igual a metade do seu arco, que é o arco ABC, que é o arco de amarelo, a dividir por 2, ou seja, a metade, ou seja, a dividir por 2. Então, já temos valor de o quê? Do arco, do nosso arco ABC, que é 220 graus, vai ficar 220 graus a dividir por 2, que é igual a 110 graus. Agora, já temos, pessoal, primeiro já temos o valor de x, agora vamos calcular o valor de y. Sabemos que no quadrilátero inscrito, os ângulos, ou seja, os ângulos opostos são suplementares, ou seja, isto quer dizer que a soma dos ângulos opostos é igual a 180 graus. Reparem que o ângulo x é oposto ao ângulo y, então quer dizer que x mais y é igual a 180 graus, são suplementares. Tendo o valor de x, vai ficar o que? Y, queremos calcular o valor de y, vai ficar y igual a 180 graus, menos, mandando x para o segundo membro, vai ficar menos x. Já temos o valor de x, pessoal, que é igual a 110 graus. Agora é só substituir aqui o valor de x, que vai ficar 180 graus menos 110 graus, que é igual a 70 graus,
que é o valor do nosso ângulo y. Já temos o nosso objetivo a cumprir, que já tendo o valor de y e valor do ângulo x.